A Freira 2, dirigido por Michael Chaves, com roteiro de 3 pessoas, sendo ela Aquela Cooper, Ian Goldberg e o Richard Nang. Enfim, é incrível, vou logo adiantar, né? A Freira 2 ele é continuação de um filme que eu já fiz análise aqui no canal e já falei mal demais, disse que é uma das piores merdas que eu já assisti na minha vida e mantenho essa opinião. Trocaram o diretor, trocaram o roteirista, botaram 3 roteiristas e conseguiram fazer um filme horrível do mesmo jeito, cara. Continua sendo horrível, continua sendo uma merda. Mano, o ritmo do filme me irrita muito, tá ligado? Nossa, é um dos filmes mais chatos que eu já vi na minha vida, tá ligado? Enfim, mas antes de começar a análise em si, vai aqui embaixo no comentário fixado ou aqui na descrição que vai ter, o primeiro link vai ser meu clipe novo da minha nova música de rap. Se você gosta de rap, vai lá, vou até deixar aqui uma palhinha aqui pra vocês. As coisas estão confusas, tipo tá na chuva não querendo se molhar. Eu tive que abandonar muito de vocês pra poder sobreviver. Gostou? Achou da hora a préviazinha? Você gosta de rap? Então, meu mano, vai lá no meu canal secundário que eu tenho vários raps lá, entendeu? Então, dá uma ajuda aqui. Essa eliminação tá me dando raiva. Enfim, vamos falar sobre a Freira 2 e por que é uma porcaria. Porque continua sendo um lixo mesmo depois de ter trocado roteirista e mesmo depois de ter trocado diretor. O problema de A Freira, o maior problema de A Freira pra mim é o ritmo. Tá ligado? É um filme que ele não... Parece que tá acontecendo nada. Parece que você não se importa com nada. O ritmo é horrível, tá ligado? É chato. E parece que você nunca realmente começa a sentir alguma coisa, alguma empatia pelos personagens, tá ligado? E é o segundo filme, você já tem uma... você já conhece os personagens do outro filme, entendeu? Tipo assim, se naquele outro filme soou de uma maneira que os personagens fossem vazios, aqui você tem uma oportunidadezinha de tentar criar o mínimo de empatia possível, porque você já viu esses personagens antes, tá ligado? Então, se, sei lá, se um personagem que você já viu antes morresse aqui, talvez ele ganhasse um valor a mais. Mas mesmo assim os personagens continuam irritantes e continuam sendo vazios. Aqui a gente tem, por exemplo, a irmã Irene voltando ao papel. Ela tipo assim, ao que parece o padre Burke, né, que é o padre que foi com ela na investigação lá do primeiro filme, ele morreu, tá ligado? Provavelmente, eu não tenho certeza, mas provavelmente o ator viu que foi uma porcaria e quis pular fora, mas a irmã Irene continuou. E ela é chamada aqui para continuar essa investigação aí depois que um padre morre, tem toda uma questão acontecendo, que pessoas têm acontecido assassinatos relacionados à questão, né, da Igreja Católica e tal, e o Vaticano manda a irmã Irene. Só que dessa vez ela tá sozinha. E tipo assim, é interessante até a ideia que o filme quer trazer. Desde o primeiro filme, isso aqui parece muito mais uma história de detetive, só que com uma questão mais sobrenatural. E isso é uma ideia bem interessante. Só que a investigação para tudo isso é muito chato. Mano, meu Deus do céu. Esse filme ele tem digamos assim, dois pontos. Tem o ponto com a Irene ali e tudo mais no começo, investigando e tal. E enquanto isso, a gente tem o Maurice, que ele tá trabalhando agora no internato, em que ele mostra que ele tem um laço muito forte com uma menina lá e com a mãe dela. E até tem uns momentos assim que tava sendo okzinho, que eu tava até, olha, legal. Parece, tipo assim, de certa forma, talvez esse filme até seja melhor que o primeiro, em algum sentido. Tinha uma cena ou outra que você talvez sentisse alguma coisa, olha, legalzinho, justamente por conta do que eu falei antes, justamente por conta da gente já conhecer esses personagens previamente. Se fosse a primeira vez que eles aparecessem, talvez a gente não sentisse porra nenhuma. Mas já que a gente já conhece uma coisa ou outra, aqui o filme ainda acaba ganhando uma camada ou outra. Aqui nesse filme, por exemplo, eles já até tentam dar uma construçãozinha para a irmã Irene. Tem um flashback com a mãe dela. E no final das contas, é um flashback que eu pensei que ia depois explorar a irmã Irene e tudo mais. Não, esse flashback não traz construção nenhuma ao personagem da irmã Irene. Na verdade, ele vai servir apenas como um artifício de roteiro pro final do filme. E eu acho que tudo feito de uma maneira muito preguiçosa e artificial. Bom, além do Maurice, né,
tá nesse internato com a menina e a mãe dela, e a gente vê a irmã Irene investigando. Também temos uma personagem nova que é a Deborah. E de início ela tinha toda uma aparição assim impactante até, porque tipo assim, mostra uma freira falando que ela é uma pessoa difícil e tudo mais, que não quer se confessar. Aí a mãe Irene chega lá, ela tá usando as roupas de noviça e fumando. Então, você pensa, poxa, vai ser uma pessoa rebelde e tal. E aí ela chega e fala um pouquinho sobre a história dela, sobre como a família dela sofreu com racismo, como os brancos queimaram a casa dela, como os irmãos dela foram levados pra guerra, como o pai dela mandou ela para ser freira e tudo mais, porque ele pensou, já que os meus filhos podem servir o país, a minha filha pode servir a Deus. Bom, parece que vai ser uma construção interessante, mas acaba sendo só isso. Só isso. Depois a personagem vira um nada. Ela até vai acompanhar a irmã Irene nessa investigação, mas ela tem momentos que eu me questionava, por que essa pessoa tá aí? Por que ela tá aí? Parecia que de alguma forma os roteiristas queriam que fossem duas pessoas investigando, mas já que não tinha o Padre Burke, colocaram essa menina. Mas, sinceramente, a única cena assim, mais relevante dela é esse começo. Parecia que ia ser impactante, ia trazer uma coisa a mais, e não é nada, tá ligado? Não é nada. E bom, aí o filme ele fica nessa, e aí tem, claro, jumpscare pra caralho, porque a gente tá falando de A Freira. A Freira não se sustenta em qualquer outro tipo de terror. Todo o terror que existe em A Freira é jumpscare, e a forma como o jumpscare é feito é muito jogado na sua cara, é muito artificial. Você sabe que vai acontecer o jumpscare. Sei lá, sai a música, aí e aí cria toda aquela questão, você diz, vai acontecer o jumpscare agora, e acontece. Então, se você já prevê que vai acontecer um jumpscare, você não vai se assustar. Então, esse filme, ele pega em todos os aspectos como um filme de terror. E então, se os personagens são vazios, se a história em si não te prende, é chato, se o ritmo é inconstante, se aparecem personagens novos e você pensa que vai ter uma coisa a mais e esses personagens acabam sendo vazios, o que mudou? Para que serve essa história? Parece que você está acompanhando um nada, parece que tem muita coisa acontecendo na sua tela, mas ao mesmo tempo você não sente nada, nada. E isso é bizarro, cara, porque a gente já tem um filme ruim e você faz uma continuação e continua sendo ruim. Meu Deus do céu. Além disso, talvez eles tenham até tentado fazer alguma referência, ou talvez eles tenham assistido Annabelle 2, que eu até falei que eu gostei desse filme, se você viu lá, que tem a questão lá do orfanato e tal, das meninas, e eles meio que trouxeram isso um pouquinho pra cá também, com a questão do orfanato, e continua trazendo algumas coisas que eu critiquei em Annabelle 2. Por exemplo, tem as bullies, né? Tem as meninas que são malvadas porque sim, tá ligado? E aí a meninazinha lá que o Maurice tem um laço junto com a mãe dela e tudo mais, ela tá ali só pra sofrer o bullying dessas meninas. E todo mundo parece um estereótipo. Parece que as crianças são estereótipos aqui. É tão estranho, tá ligado? Que isso não soa natural, soa forçado. Bom, aqui tem a questão que lá no primeiro filme teve o sangue de Jesus Cristo. Aqui a gente tem uma nova relíquia, que no caso seria os olhos de Santa Luzia. E aí o filme vai explorando isso, que a freira quer encontrar esses olhos de Santa Luzia para se tornar mais poderosa e tal. E a irmã Irene está buscando isso antes, e tem a questão do Maurice estar sendo possuído, né, pela freira. E foi um dos motivos pelo qual a freira conseguiu sair daquele primeiro filme lá. Ela entrou nele e tá nesse internato buscando esse olhos da Santa Luzia, entendeu? E eles estão lá buscando isso, só que eles acabam não necessariamente encontrando isso, tá ligado? E aí, para conseguir, na hora do clímax, em que realmente deveria vir todo aquele horror mais físico, até tem uns momentos de horror mais físico, de morte e tal, mas de novo, de personagens que você não se importa nem um pouco, e que no final do dia você acaba nem lembrando quem são eles e que eles morreram. Então, quando tem o clímax que deveria ser mais impactante, continua não sendo impactante, cara. Como é que você já fez um filme que o clímax com a freira não é impactante, você cria um segundo filme em que o impacto também não condiz. Então, no final, quando eles estão precisando derrotar a freira e tudo mais, e aí eles não sabem direito como fazer isso,
e eles não estão encontrando os olhos de Santa Luzia. Simplesmente a gente descobre que, na verdade, a irmã Irene é descendente da... que a irmã Irene é descendente de Santa Luzia. Então aquele flashback não serviu para construir a irmã Irene como personagem. Serviu como artifício de roteiro para justificar no final a irmã Irene poder usar poderzinho e derrotar a freira, entendeu? Então é ridículo. É ridículo. E não constrói nada, só serve como artifício de roteiro forçadamente para poder derrotar a freira no final do filme. Enfim, eu não gostei do filme, achei, continua pra mim a mesma porcaria do primeiro filme. Talvez algum momento ou outro do filme possa ser até mais interessante que o primeiro filme, mas continua sendo um lixo. E não sei se vai ter terceiro filme, mas provavelmente vai, porque qualquer porcaria que é lançada nesse universo de Invocação do Mal acaba fazendo sucesso. E é isso basicamente que eu posso comentar sobre esse filme. Na minha opinião, a galera de Invocação do Mal, aqui na franquia de A Freira, eles deveriam abandonar essa ideia de investigação sobrenatural, porque não tá dando certo, e eles deviam focar mais nisso. Já que no primeiro filme eles tiveram a relíquia do sangue de Jesus Cristo, e aqui a gente teve os olhos de Santa Luzia, e no final, literalmente, a irmã Irene usando o poderzinho, eles podiam focar mais nisso, em fantasia mesmo. Pegar poderzinho e relíquias e tal, tá ligado? Ser uma parada mais tipo Harry Potter mesmo, das ideias, no sentido das relíquias e tudo mais, os poderzinhos, entendeu? Podia virar uma parada muito mais, quase super-herói, entendeu? Eu sei que isso ia acabar se distanciando do sentido de filme de terror, que é a ideia da franquia, mas eu acho que seria muito mais interessante e divertido do que eles estão criando aqui. Enfim, é isso basicamente que eu posso dizer. Deixa um like, se inscreve no canal, ativa as notificações, vê meu clipe aí, compartilha com um amigo aí que curte o Invocaverso, mas apesar de eu estar falando mal, né? Enfim, é basicamente isso. O próximo filme qual que é, não tô me lembrando aqui. Enfim, vocês vão saber. É isso e até a próxima.